Hi everyone! Aqui estamos nós novamente, né? Isso para mais uma aulinha de inglês. So, last class, na aula passada a gente trabalhou, revisou, né, para muitos o verb to be, que é de extrema importância. E hoje a gente vai começar um outro assunto que também é básico no inglês, que é o present simple, que é o presente simples, como vocês estão vendo ali, certo? Então a gente vai explicar toda a parte gramatical, como se formam as frases afirmativas, negativas, interrogativas, e no fim da aula a gente vai ver uma tirinha do Garfield, adoro o Garfield, e se usa muito no Enem, né, tirinhas, como eu já falei para vocês, e a gente vai ver dentro de um contexto de interpretação o uso do present simple, ok? E do verb to be, que a gente viu aula passada também, certo? Então vamos começar. So, usage significa o uso. Quando é que a gente usa o present simple? Para falar do quê? Number one, uma ação habitual, ou seja, aquilo que costumamos fazer. Então, por exemplo, I have lunch at 2 o'clock não, I have lunch at 12 o'clock. Eu almoço ao meio-dia, eu tomo banho, eu vou para a escola. Então, isso são routines, certo? Rotinas, coisas que costumamos fazer. So, some expressions, algumas expressões, a gente vai ver que você olha na questão e você já vê, é present simple. Por exemplo, always, significa sempre, never, nunca, often, seldom, rarely and sometimes. Então, vamos lá. Sempre, nunca, often significa frequentemente, com frequência. Seldom já vai lá para o outro lado, é raramente, certo? Rarely é um sinônimo, né? Seldom, rarely and sometimes, às vezes. Sometimes é mais negativo do que positivo. Sometimes é às vezes. Everyday são expressões, a gente chama essas palavras de adverbs of frequency, advérbios de frequência. Então, vamos lá, tem everyday, todo dia, every week, toda semana, every month. Então, every, muito comum no present simple. E também tem as expressões de once a week, uma vez na semana, twice a week, 2 vezes na semana. Você tanto pode mudar o once, twice, botar 3 times, 4 times, 5 times, que isso é 3 vezes na semana, 4, 5, 6. Como você não precisa botar só week, você pode botar once a day, uma vez no dia, once a month, uma vez no mês, certo? Uma vez no ano, eu vou para o cinema. I go to the cinema once a year, uma vez no ano. Um exemplo, certo? Tudo isso expressa routine, habits. Você pode chamar também de habits, que são hábitos. Ok, então a tabelinha para você visualizar melhor. Tem ali always, tá em vermelho, né? Então é como se fosse 100%, você sempre faz. Usually, usualmente, normalmente, often em amarelo, não sei se você está enxergando bem, but significa, como eu disse, frequentemente. Sometimes, em green, pode ver que, ó, caiu bastante. Então, muitos acham que sometimes é tipo 50%, mas é mais negativo do que positivo, certo? Então, é 30%, 20%. And hardly ever é quase nunca, é o seldom, que a gente viu no slide anterior, é o rarely, né? E tem never também, que significa, como vocês sabem, nunca, certo? Never, 0%, 0% nunca. Pronto, então acho que tá aí, tá tudo direitinho. Assim, para vocês verem aí a questão da expressão once a week. Então, tá vendo ali o calendar e tem ali a week, once a week, uma vez na semana. Acho que tá bem explicado, né? Twice a week, 2 vezes na semana. E aí, 3 times a week, 3 vezes na semana. Ok, guys? No problems com essas expressões. E vamos ver some examples. I always leave home at 7 o'clock. Eu sempre saio de casa at 7. They generally have lunch at the shopping mall. Eu botei um advérbio ali diferente, mas tudo dá a mesma ideia. Eles geralmente almoçam, have lunch, almoçam at the shopping mall, no shopping center, né? Esse mall aí é mais inglês americano. Mall. Os britânicos normalmente falam shopping center, ok? But
It's the same, é a mesma coisa. Number 3, I never work on Sundays. Graças a Deus, I never work on Sundays. Eu nunca trabalho on Sundays. But I always work on Mondays, Tuesdays, todos os dias da semana eu sempre trabalho, ok? Number 4, Anna plays tennis twice a week. Vocês perceberam uma mudança de posição aí na frase? Deixa eu vir aqui pro quadro, pra vocês verem. Tá vendo aqui o always? Eu coloquei antes do verbo. O generally também antes do verbo. O never, mesma coisa. Agora, as expressões que a gente viu ali no calendário, once a week, twice a week, 3 times a month, a year, elas vêm no fim da frase, ok, pessoal? So, don't forget, não esqueçam isso. E mais um exemplo, Paul goes swimming every day também no fim da frase, como você também pode botar no início. Every day, Paul goes swimming. Pronto, eita, apareceu todas as minhas anotações novamente. Eu vou na borrachinha de novo, ok, people? Enquanto eu apago, borracha em inglês é rubber ou eraser. O americano fala eraser e britânico fala rubber, certo? Então, vamos lá. O segundo caso. Então, o primeiro foi para routines, certo? O segundo caso é quando é uma verdade universal. Por exemplo, babies cry, está no presente. Os bebês choram, yes? Dogs bark, of course. And birds sing. And water, um outro exemplo. A água ferve quando chega a 100 graus. Não sou professora de química, né? But, isso aí eu consegui fazer. A água ferve quando chega em 100 graus. Ok, guys? Então, todos esses verbos, cry, chorar, bark, latir, sing and boil, tá tudo no present, pois são verdades universais. Ok? No problem? Good. E, eita, saiu o número 2, mas é caso 3. Situações permanentes ou fatos. O que eu digo com isso? Vamos ver os exemplos para você entender melhor. I live in Recife. É uma situação permanente, ok? Não é eterna, né? But é algo que está permanente. So, I live in Recife. I work at Petrobras, por exemplo. So, permanent situations. I love swimming. Eu amo nadar. I like watching TV series. Eu gosto de assistir séries on TV, na TV. My mom doesn't cook well. Isso é um fato. Minha mãe não cozinha bem. Minha mãe não me escute. Lula has white hair. And I'm not rich, I'm a teacher. Essa é uma brincadeirinha. Eu não sou rica, eu sou uma professora, certo? Mas a gente sobrevive. Ok, guys? So, situações permanentes e fatos. Todos os verbos no present simple. No problems? Ok. Então, vamos agora à parte bem gramatical, que é a questão de usar os verbos auxiliares. A gente usa para o present do e does. Qual a diferença de do and does? A gente vai ver já já. Então, vamos lá. Tem ali negatives and interrogatives. Então, a gente só vai usar o verbo auxiliar do and does para frases negativas e frases interrogativas, certo? Isso. Nas frases afirmativas, a gente não usa do and does. Ok. Então, temos ali I do not é a mesma coisa que I don't. E para fazer perguntas, como no verbo to be, sempre tem que fazer inversão, ok, guys? So, do I speak English? Do I like Recife? Pronto. E no you do not, you don't. Perguntas, do you live in Rio de Janeiro? Do you like chocolate? Do you speak English? Sempre invertendo para fazer perguntas, tá? Agora, quando chega ali no he, she and it, cuidado com esses 3 aqui, tá certo, pessoal? Esse he, she and it, na negativa, ele muda. Ele passa a ser does not ou doesn't. E para fazer perguntas, você coloca ele na frente, certo? Ok? Então, pronto.
E aí você continuando, we don't, you don't, and they don't. E para fazer perguntas, sempre invertendo, certo? Do we like chocolate? Do you speak English? Do they live in Recife? E aí é simples assim, tá bom? Ok, vamos continuar. Examples. Examples. Deixa eu apagar que eu ainda não tô, que eu ainda não tô expert nesse quadro. Daqui pro fim, daqui pro Enem eu aprendo. Pronto, examples. I don't have to work. Eu não, é sempre no present, né? O do não é o verbo auxiliar no presente, então I don't have to work. Eu não tenho que trabalhar. Lembram que eu falei he, she and it? Eu boto doesn't. So, she doesn't live near me. Ela não mora no present. Ela não mora próximo a mim. 3. Question. Do you eat vegetables? Você come vegetables? Inverti para fazer a pergunta. And 4. Does, porque é he. Does he work near here? Ele trabalha perto daqui. Ok? Então, alguns exemplos. Affirmatives. Pronto. Nas frases afirmativas, lembra que eu disse que não precisa botar nem do nem does, certo? Mas acontece uma coisinha no he, she and it, que você tem que tomar muito cuidado, que cai muito em provas de vestibular, certo? Mary, ao invés de você botar work, você tem que botar, tá vendo que eu botei em vermelho ali? Works downtown. Cuidado que esse S não significa plural, ele só é conjugação, como tem em português. Eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, não muda. Em inglês também. Quando chega no he, she and it, no present simple, na frase afirmativa, você tem que botar o S, certo? Tem essa regrinha do S que a gente vai ver direitinho como funciona. Então, Mary works downtown, ela trabalha no centro da cidade. 2. Bob loves ice cream. Ele ama sorvete. Olha o S ali de novo. Adam's cat, o gato do Adam é it. Então, o gato dorme a lot during the day. So, sleeps, tem aquele Szinho. So, don't forget my S. Não esqueçam do S. Agora, existem umas regrinhas, certo? De quando usar S, quando eu vou colocar ES e quando eu vou colocar IES, ou em inglês, IES. Vamos ver para a gente não errar isso, tá? É simplesinho. So, quando o verbo terminar em Y, precedido de consoante, tira-se o I e a gente acrescenta o IES. Então, como fica isso? Study, for example. Tá vendo que antes do Y ali tem um D. Então, é uma consonant. O que eu faço? Eu corto o I e boto IES. Ficou studies. Outro exemplo, fry, fries. Ok? No problems? Excellent. Segundo caso, quando os verbos terminarem em SS, SH, CH, X e O, a gente vai colocar IS. So, let's see some examples. Fix, que é consertar. Fixes. Kiss. Kisses. Ela beija, então tem que botar o S. Ele beija. Wash. Washes. SH, coloque S. Watch. Watches. Do. Does. Quando ele significa fazer, certo? Por exemplo, eu faço minha tarefa. I do my homework. Ela sempre faz, she does her homework, ok? Examples, alguns outros exemplos. Então, Bob usually fix his own computer. Ele usualmente conserta o seu próprio computador. Coloquei o ES porque termina em X, ok? Vamos lá. Daniel watches the news every morning. Daniel, ele assiste the news, o noticiário, toda manhã. Então, aí tem uma tirinha do Garfield e a gente vai ver esse assunto que a gente está estudando, present simple, dentro de um exemplo prático, certo? Então, vamos lá, vamos ler. Old is bearing his bone. I have a bad feeling.
Wait, I didn't give him a bone. A really bad feeling. And where's the remote? A really, really bad feeling. Então, se você conseguiu entender, tem uma coisa engraçada aí, né? Então, vamos traduzir. Old, apóstrofe S, é o nosso verbo to be. Old está enterrando o osso dele. Eu tenho um mau pressentimento, pensa o Garfield. Espera, eu não... Esse didn't é o verbo auxiliar no passado, tá certo, pessoal? A gente viu o do e tem no passado ele é o didn't. Então, eu não dei para ele um osso. A really bad feeling. Um mau pressentimento realmente. And where's the remote? E cadê o controle? O remote control. Cadê o controle? A really, really bad feeling. Um mau pressentimento mesmo, né? Ele está enfatizando aí. Então, vamos ver as alternativas. Na tirinha anterior, é correto dizer que Old está enterrando um osso e não o controle. É ao contrário, né? Ele, na verdade, está enterrando o controle, não osso nenhum. O verbo auxiliar did expressa tempo futuro. False, ele expressa passado, certo? Se a sentença I have a bad feeling está no presente, correct, I have presente. Negativa seria I don't have, mas a frase está no presente. D, a contração apóstrofe S significa has. Não, ali naquele contexto significa o is, o verbo to be, she is, he is, old, que é o cachorro, it is, certo? E Garfield está tendo bons pressentimentos, false, na verdade ele está tendo bad feelings, são pressentimentos maus, né? Maus pressentimentos. Ok, guys? Então, a gente termina hoje com a nossa aula. Espero que você tenha aproveitado e estude aí em casa. Ok, guys? Bye, bye. See you next class.